3 aqui. Mas hoje é dia 5, viu, Osmar? Não é dia 3, hoje é dia 5. Bem-vindo você que está ao vivo aí vendo o nosso papo. Esse é o Papo 175. Já são quase 4 anos. 175. Também que não é 171. A gente está um pouquinho atrasado, tivemos um problema com o nosso provedor de internet. O 171 nós pulamos. Não fizemos. Foi com o Frei Beto. Eu sei. A gente entrou em dezembro, pessoal, e dezembro costuma ser um mês em que nós fazemos aí um resgate das memórias relacionadas ao tema de Natal. E talvez no contexto das igrejas protestantes é o período do ano em que a gente lembra que na Bíblia há uma mulher chamada Maria, né? Porque me parece que no restante dos anos a gente fala de tantos outros personagens, homens e mulheres, e no contexto das igrejas protestantes a gente deixa Maria para essa época do Natal, por conta do nascimento de Jesus, e penso que dessa forma a gente perde um pouco algumas coisas com as quais a gente pode aprender com Maria, talvez por conta desse medo de cometer na ótica protestante uma ênfase exagerada que a gente entende que é dada na teologia católica. Osmar, bem-vindo. Obrigado. Ao nosso Papo na Rede. Você é sempre bem-vindo aqui. Prazer. A gente agradece a disposição do seu tempo. Carlos Bregantin, sentado aí nessa... O provocador. programa. Maria, assim... aliás, Maria... Sempre que eu penso na fé cristã, Osmar, eu penso que a fé cristã é a fé que coloca a mulher no seu lugar, né? Que resgata, né, a mulher para o seu lugar, vamos dizer assim. Que, fazendo uma crítica, há muitas religiões por aí que ainda, nestes tempos, né, mulher é um ser humano de segunda categoria, né? E no contexto da fé cristã e nas narrativas do Evangelho, você vê Jesus sempre, né, trazendo a mulher, dando vez e voz, né, para a mulher. E aí, na Reforma Protestante, por conta dessa questão de idolatrá-la, né, e se tornar mariólatra, né, quer dizer, nós do mundo protestante acabamos deixando a Maria, que é mulher, né, meio que de lado, né? Falando em mulher, um abraço para Silvana, que acabou de mandar um e-mail dizendo que está um frio lascado lá na Suíça, está debaixo do cobertor. Bem-vinda, Silvana. Outro dia ela mandou uma foto, da hora que ela acordou, é um absurdo. E bem que você falou que você prefere... Matheus de Uberlândia também, um abraço para você, Matheus. Bem-vindos os dois aí. Osmar, você havia sugerido o seguinte, ali, quando a gente estava tomando café, talvez uma boa forma de conversar sobre Maria, ou começar uma conversa sobre Maria, é começar a entender quem é a Maria que os evangelhos nos apresentam. Então nos ajuda a fazer esse caminho essa tarde, da gente entender um pouco mais sobre essa mulher. Moça, né? Menina, moça, quase. Menina, pobre, mas da linhagem real, da casa de Davi. E muito crente, né? Muito crente, porque um anjo surge e simplesmente diz a ela: Deus vai te engravidar. E ela, imagina, um anjo dizer isso. E a sua resposta é: assim se cumpra em mim conforme a tua palavra. Mas e se assim se cumpra em mim, é assim se cumpra no meu útero. Ou seja, ela é de uma entrega absoluta, total, né? Uma coisa é entregar a vida e tal, outra coisa é entregar o útero para Deus. Eu acredito para valer, né? Verdade. E ela é uma mulher que, quando a gente lê o Magnificat, a canção de Maria, a gente percebe algumas nuances ali de como ela é adoradora, de como ela chama Deus de meu Salvador, que contemplou na humildade a tua serva, ela sabe que ela precisa de salvação e que ela não merece. E ela é poetisa, porque o Magnificat é uma poesia, e ao mesmo tempo profeta, porque ela fala: ele vai derrubar os ricos dos seus tronos e vai exaltar o pobre. Né? Então, despedir os poderosos. Despedir os poderosos. Né? Ela é uma mulher que ela é muito perseverante, porque ela acompanha ao longo toda a vida de Jesus. Ela está no nascimento e está na morte de Jesus. Ela está aos pés da cruz.
33 anos intensos, né? E era uma mulher de oração, né? Ela está com os discípulos orando no cenáculo. Então, ela é um exemplo assim, de integridade, de piedade, de teologia, de poesia, de dedicação, de entrega. E mais, ninguém conheceu tão de perto Jesus Cristo como ela. Né? Ela trocou fralda de Jesus Cristo. Amamentou. Então, ela tem uma importância fundamental nas Escrituras e, infelizmente, a maior parte dos evangélicos a relegam um segundo, terceiro plano entre os personagens mais importantes das Escrituras. Isso é uma pena. Você falou uma coisa interessante também ali atrás, assim, as famílias evangélicas costumam ter, a gente até em casa é um exemplo disso, a gente acaba dando nome aos filhos de personagens bíblicos, né? O Felipe, tem a Raquel, tem a Esther, tem a Thalita, tem Daniel, tem Paulo, tem João. E dificilmente a gente encontra uma Maria. Se é Maria, você vai entender assim, nasceu num contexto de uma família católica. Né? Acho que justamente por conta dessa... uma reação exagerada e jogando a água suja da banheira com o nenê junto, quer dizer, a gente abre mão de aprender. A gente aprende com a biografia de José, de Moisés, de Daniel, de Paulo, de Isaías, de Pedro, mas a gente se cala diante, eu acho que apesar de falar tão pouco, de fato o Novo Testamento vai falar especificamente de Maria nos Evangelhos, não fala muito, fala no começo, né? Em alguns momentos fala na crucificação, mas são momentos muito significativos, né, Osmar? Por exemplo, isso que você falou, essa resposta que Maria dá a essa revelação, que o texto me parece dar a entender se ela não entende direito todas as implicações, mas há uma entrega. Né? Uma outra coisa que eu penso que é esse lado humano que a gente perde é o fato de quando Maria está vendo Jesus sendo crucificado, é uma mãe vendo o seu filho sendo crucificado. Quer dizer, essa dor, o sofrimento de uma mãe, né, vendo esse menino que ela amamentou, trocou a fralda, viu crescer, compreendendo talvez as implicações de quem ele era, mas sem perder esse vínculo. Meu filho está naquela cruz, né, sendo... Que você falou que ela era uma crente. E assim, que tipo de crente que Maria era, por exemplo, para se submeter desse modo a uma fala de um anjo? Ela, de alguma forma, ela estava tão antenada em Deus que quando esse anjo diz isso para ela, embora possa ter parecido absurdo, ela creu que vinha de Deus. Crê, né? Eu acho que isso tem uma relação com algumas das coisas que Deus nos diz algumas vezes, que eu disse que a minha resposta foi, não, isso não é assim, isso não vai dar certo. A gente faz isso com a palavra de Deus. Né? Vai tirando o que a gente gosta, o que a gente não gosta vai deixando de lado. Mas ela está tão ligada assim, eu acho que ela está tão cheia do Espírito Santo que ela não tem dúvida nenhuma, é Deus falando aqui. E o cumprimento de uma promessa que está a partir de Gênesis, né? Sim. Então isso era uma coisa que certamente ela tinha no imaginário cultural religioso dela, né? Do tipo, a promessa existia, né? E ainda o texto da Bíblia diz o seguinte, que nesses acontecimentos todos aí que antecederam o nascimento de Jesus, Maria guardava todas essas coisas no seu coração, meditando sobre elas. Quer dizer, ela era uma meditativa também. Né? Uma mulher de oração, meditativa. Quer dizer, ela tem essas qualidades que a gente espera ver numa pessoa que é discípula de Jesus. Reconhecer Deus como Salvador, essa descrição dela, né? Porque ela podia sair falando para a vizinhança, então ela guarda no coração, ela crê, ela é perseverante, né? Ela vai até o fim. E ela mistura essa coisa assim de uma espiritualidade tipo, extremamente aguçada com o lidar da mulher, né? Especialmente naqueles dias, né?
como até hoje para muitas mulheres, né? De quem é que cuida da casa, né? O cotidiano de uma mulher. Né? E essa coisa profética dela, né? Porque ela toma o tema da justiça social numa oração que ela vai fazer, que é curta, de agradecimento, de adoração, e está na pauta da sua oração a justiça social. De um tipo, Deus que... Ela não era alienada, né, inclusive. Né? Ela entendia bem do seu próprio contexto, né? E a expectativa a esperança do Messias, né? Ou seja, ela conhecia os profetas do Antigo Testamento. É isso que eu ia falar. A espiritualidade de Maria, ao contrário do que se pensa, da espiritualidade de forma geral, que às vezes a ideia que se tem assim, a espiritualidade é um elemento alienante. Isso. Né? Que tira a pessoa da realidade, leva para um contexto que está desconectado com o chão da vida, o dia a dia. E essa conexão que ela tem com a história do povo dela e a história da revelação de Deus na história do povo hebreu, dá a ela esse significado do que Deus está fazendo, de quem é esse que vai nascer e o que ele vem fazer, né? Porque é profético nesse sentido, quer dizer, Jesus ele vem como Salvador, mas Jesus vem também para subverter esse contexto de injustiça. A ordem, né, que a humanidade caminha. Certo. Agora, eu gostaria assim de mudar um pouco o foco da discussão, porque tem uma polarização muito grande entre católicos e reformados na questão de Maria. Sim. Então, de um lado, os católicos, eles, através dos dogmas, tornaram Maria intercessora, tornaram Maria Imaculada Conceição, ou seja, sem pecado, e tornaram Maria assunto aos céus. Ela já ressuscitou, ela está lá à direita de Jesus, corpo e alma. Agora, isso tem implicações profundas, eu acho, para a nossa vida devocional. Por que eu digo isso? Porque, assim, para os católicos, eles têm, através de Maria, o princípio do feminino divino. Ou seja, o que é o feminino? O feminino é o acolhimento, é a ternura, é o colo, é o abraço. Eles têm mãe. O afeto. Então, isso, num certo sentido, equilibra melhor a espiritualidade católica, embora a gente sabe que esses dogmas todos não têm qualquer fundamentação bíblica. Mas eles têm mãe, eles têm colo, eles têm afetividade, eles têm nutrição. Agora, os evangélicos, eles têm pai. E pai, então, é uma ênfase de um Deus masculino, de poder, que vai, resolve, que protege, que cuida, que dá limite, né? Função pai. Corrige. Agora, como é que a gente lida com tudo isso? A gente lida com tudo isso sabendo que Deus é pai e mãe. Ele é pai, mas ele tem muitas coisas de mãe. A face materna de Deus. Exatamente. Então, na nossa oração, eu preciso encontrar essa ternura feminina de Deus. Aliás, a palavra diz assim, que quem não nascer de novo, nascer do Espírito, e o Espírito Ruá é feminino. Então, eu percebo que como é importante, já a gente rejeitou Maria do jeito que é, e acho que, bom, tudo bem, né? Ela não é o divino, ela é um personagem da história bíblica. Ficar com Deus que tem uma face essencialmente masculina empobrece muito a vida devocional e a relação com Deus. Então, a afetividade, a ternura, o colo, esse Deus que é pai, mas que tem muitas coisas de mãe. E um Deus que criou homem e mulher à sua imagem e semelhança e que tem em si o masculino e o feminino. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Acho um viés interessante. Acho muito interessante. E quando você fala isso, eu lembro, por exemplo, de Jesus, quando ele, já quase no final do seu ministério, orando e olhando Jerusalém, ele usa uma figura feminina, que é linda, né? Que ele fala assim, eu gostaria de te acolher como a galinha faz com seus pintinhos. Quer dizer, Jesus falando isso, mas usando essa linguagem do feminino em relação à cidade, Jerusalém. E o pai também, né? E as expressões, por exemplo, relacionadas a essa afetividade feminina. Agora, Osmar, e assim, isso que você está colocando, por exemplo, quando Deus decide no plano redentivo, ou no plano da redenção, passar por
por um útero de mulher. Uhum. É disso que você está... Esse Deus que quer se manifestar também, né, nessas entranhas femininas, né, que nos conduz para essa coisa do colo, do peito, do seio. Né, ou seja, nascer de novo precisa de pai e mãe. Precisa de pai e mãe. E Deus é pai e mãe. Uhum. Agora, ficar cortado disso é ruim. Uhum. Mas também eleger Maria como princípio feminino da divindade também não é a solução, porque a Bíblia não tem respaldo para isso. Né? Então, mas é encontrar um Deus que é pai e que é mãe. Uhum. Até porque se esse na Deus... nossa vida devocional e nosso relacionamento com Ele. Se esse Deus criou a humanidade, homem e mulher, conforme a sua imagem e semelhança, quer dizer, refletindo o que Ele é evidente que há nele o masculino e o feminino. E você fala uma coisa que eu acho interessante pensando nesse aspecto assim, da nossa relação íntima com Deus. A devocional, nossa vida devocional, assim chamada. Porque o que é interessante pensar, Osmar, se a gente for conversar com várias pessoas, é impressionante assim, a quantidade de amigos e pessoas que a gente conhece que têm uma experiência muito difícil na relação com o pai. Exatamente. E o quanto que o resgate desse aspecto da feminilidade e como que isso pode equilibrar depois com o tempo, em termos desse Deus que ao mesmo tempo é pai e é mãe, e como que isso pode ser terapêutico, né? Mas que num contexto protestante é muito essa figura masculina, o quanto que isso distancia por conta de uma experiência pessoal. E você vê assim que a nossa herança evangélica muito forte é o fundamentalismo e o pentecostalismo. O fundamentalismo é um pai rígido, bravo, que coloca muitos limites. Gera até legalismo. E o pentecostalismo é um titã, né, poderoso, que vem, resolve as coisas no tranco e vai... E a gente fica cortado de uma outra espiritualidade mais da ternura, do afeto, do amor, do carinho, que se dilui, né, na experiência evangélica. Você quase não tem espaço para falar dessas coisas e tampouco para orar desse jeito. E nesse sentido, quando você fala de resgatar essa figura materna do pai, no que diz respeito aos pais da igreja e os ícones da espiritualidade clássica, onde é que a gente encontra algum ou alguém que lide com isso, que nos instrua sobre esse lado? Porque nós, nesses últimos tempos, até com você tem aprendido, e com alguns da sua geração, de resgatar o pai amoroso, não é? A gente vem de um período que alguns de nós temos buscado esse pai amoroso, né? Não o pai tirano, nem o pai déspota, não, o pai amoroso. Em alguns momentos um outro toca no que você está tocando hoje, mas assim, se a gente quiser aprofundar um pouco mais nisso para extrair a feminilidade de Deus, né? Onde é que a gente vai? Qual o caminho que a gente tem que fazer? Eu acho que quando a gente olha as escrituras como um todo, você vai ver o seguinte, que a chave exegética para os reformados é Romanos, né, que é um evangelho forense, explica, etc. Mais iluminista, mais racional. A chave exegética para a teologia e libertação é o livro de Êxodo. Para os pentecostais é o livro de Atos. Mas para os místicos é Cantares de Salomão. É o amor entre um homem e uma mulher. Tem homem e mulher, e essa troca que mostra quem Deus é. E então tem o feminino ali de uma forma muito forte. Ou seja, essa afetividade feminina que está em Deus, mas que precisa estar em nós também, na nossa relação com Ele. Pena que a Isabel não está aqui para falar sobre essas coisas, é melhor que eu. Osmar, mas assim, em Cantares você tem... Maria me evoca todas essas coisas, porque é o feminino. Né? A gente está falando eu fico imaginando o católico quando ele vai orar para Maria, né? É uma experiência de bondade, de ternura, sim, de acolhimento. O que ele espera, né? O que ele está esperando? A gente está tentando fazer esse olhar
íntegro ou integral, vamos dizer, da pessoa de Deus, se é que a gente pode pensar que a gente consegue fazer isso, do masculino e do feminino, mas vamos pensar agora do outro lado da gente, como ser humano, né? Que aí eu acho que uma coisa que é interessante da relação com Maria é que você tem uma frase, eu acho que é sua essa frase, assim, que diante de Deus todos nós somos como que fêmeas. É João da Cruz. Então você cita João nesse sentido, assim, nós somos penetrados pelo amor. É. Então, e aí Maria, por exemplo, essa fala dela, de que o que Deus vai fazer em mim, vai fazer no mais íntimo, Exatamente. que é o meu útero, e ela se abre para isso. Se vulnerabiliza e se entrega. Isso, e aí essa questão assim, que é uma coisa da mulher, né? De como que na relação devocional, agora estou falando aqui, tem 3 homens, né? Uhum. Homem, espada, né? Oi, tá vendo? Mas assim, é interessante o que a gente... Porque a teologia, sobretudo, por exemplo, a gente fala muito de Pedro, de Paulo, já falei de alguns aqui, dessa relação masculina de lidar com Deus. Mas como que eu posso pensar das dimensões do feminino em mim mesmo, mas essa me relacionando com Deus? E aí Maria não pode nos ajudar? Pode nos ajudar, porque assim, tem uma analogia que é o seguinte: da mesma forma que Maria se entrega e se vulnerabiliza, e ela é penetrada pela graça de Deus, e ela engravida, fecunda, do verbo, é a mesma coisa. Assim, no sentido de que quando nós nos abrimos para a graça de Deus e somos penetrados por ela, nós engravidamos da vida de Jesus. Sim. Vai vir é isso a fé cristã, se assemelhar a Jesus. O que esse processo. O que aconteceu no útero de Maria acontece no nosso coração. Exatamente. E outra analogia é a semente, né, que cai na terra. Que é parecido com a gravidez. Fica quieta lá, Sim. Ninguém sabe o que está acontecendo. Envolvida, 9 meses, de né? repente brota. Então, esse princípio, ele é ainda muito forte para mim quando fala do noivo e da noiva. Né? Ele é o noivo e nós somos a noiva. Então, esse masculino e feminino que é integrado, que não é uma coisa... É claro que biologicamente nós somos homens aqui, mas existe, num nível mais profundo, intrapsíquico, elementos do feminino e do masculino que são diferentes e que precisam de alguma forma estar integrados, né? O masculino, até assim, pela biologia do masculino, ele tem falos. Então ele é um desbravador, ele penetra, ele vai adiante, ele rompe. O princípio feminino invade. É de acolher, de ser penetrado. Então, e por isso que eu lembrei dos místicos, porque João da Cruz e Bernardo, por exemplo, Claraval, eles escreveram comentários sobre o Cântico dos Cânticos. Sim. Então eles percebem essas analogias que estão nas Escrituras, tanto no livro de Oséias como Cantares, ou ainda o noivo e a noiva, de um amor de Deus pelo homem que é parecido do amor entre um homem e uma mulher. Mas que ele que fertiliza. Poderia ser. É ele que deixa a semente. E aí, nesse sentido que João da Cruz fala, nós somos todos, diante de Deus, nós somos todos fêmeas. E aí eu preciso me vulnerabilizar, me abrir para a palavra, para a graça, ser penetrado, e aí ser fertilizado, me engravidar da vida de Cristo, né, através da palavra do Espírito Santo. Então é esse sentido. A gente poderia dizer que lá no Cantares de Salomão, o Deus está no homem e na mulher. Deus está naquele encontro. E na intimidade, e nas entranhas, e no belo, e na sedução, e naquele jogo amoroso todo que eles vivem. Deus está nos dois. E eu diria também que assim, o amor com que Deus espera que nós o amemos é um amor humano. É um enamoramento, é uma paixão, é um querer bem. Você casa com Deus. Não é a ideia do noivo e da noiva. Você faz um pacto, uma aliança. Sim. E
E eu acho que é isso, né? Assim, a experiência de fé é uma experiência parecida com o casamento, que as coisas esfriam e você precisa se reapaixonar outra vez. Né? Para Éfeso ele fala assim, puxa, tenho contra ti que você já não está mais apaixonado por mim, volta, eu te espero, eu quero, te quero. Da onde, né? Então, onde assim, é que a coisa esfriou? É um amor movido a um tipo de paixão, de desejo, de namoramento por Deus, que é parecido com o amor. Não é um amor etéreo, espiritualizado, é parecido com... Sim. Um abraço para o Rodrigo lá de BH, está mandando um abraço para nós que estamos aqui em São Paulo. Diego Werner está mandando uma pergunta lá de Santos. Sobre Maria, o fato dela ter perguntado ao anjo como isso acontecerá se sou virgem, isso não nos ensina que há espaço para dúvidas honestas na relação com Deus? A dúvida honesta, aquela que é aberta para crer? Claro. Sem dúvida nenhuma. Só quem crê tem dúvidas. Boa. Quem não crê, está tudo certo. Né? Boa. Não devia nem se preocupar, né? Não se preocupa. O ateu não vai se preocupar. Fica em paz, né? Quem crê que tem dúvidas. É verdade. Mas ele colocou bem o Diego. A pergunta dele foi uma colocação interessante. A fala de... Até isso suscita uma outra vamos dizer assim, observação de que Maria, conquanto, e aí talvez seja dessas controvérsias, né? Conquanto visitada deste modo pelo Eterno, não é? Ela não se desumaniza, né? Ela é humana, intensamente humana, e vai emprestar o útero dela para que esse Eterno se humanize, né? E se torne o melhor dos humanos, né? Que o mundo, que o universo já viu. Né? Lindo isso, é verdade. Eu estava vendo, Osmar, tem sobre Maria, né? Nos evangelhos, tem algumas falas, ela fala muito pouco, né? Ela tem a fala do anjo, né? Como que isso pode ser? Se eu sou virgem, é a fala do Diego. Depois essa fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, que eu acho que para mim é uma das mais desafiadoras para um discípulo de Jesus, essa entrega, porque assim, a gente tem que levar em consideração que isso tinha implicações muito sérias, né? Quer dizer, não é simplesmente, vai ficar grávida, o espírito jóia, não. Isso poderia trazer muito problema para essa menina, naquele contexto, né? Depois, ela, quando faz o Magnificar, ela diz, minha alma engrandece o Senhor, e vai dizendo. Aí ela tem uma fala com Jesus, filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. Né? Essa angústia da mãe com esse menino de aproximadamente 12 anos. Quase que assim, dando uma bronca, né? Poxa, como que se dá uma dessa? A gente está aqui desesperado atrás de você. E depois lá nas bodas de Caná, quando ela fala para as pessoas, aliás, ela fala para Jesus, não tem mais vinho, ela vai dar o recado. E aí depois ela diz para as pessoas, façam tudo o que ele vos disser. Basicamente são essas as falas. Esse é o mandamento de Maria, do qual eu sou seguidor. Eu também. Dá para ser mariano aqui? Dá. Façam tudo, né? Totalmente mariano nesse O mandamento dela, obedeça. Façam tudo o que ele disser. Agora, embora as falas, né, nas narrativas são pequenas, curtas, né, conquanto profundas, né, sobretudo a poesia dela, né, de Mateus 2 é uma coisa maravilhosa, né? Mas assim, à medida que nós estávamos imaginando o programa de hoje, né, eu fiquei assim, imaginando o cotidiano da mulher, né? O cotidiano de uma mãe, no contexto dela, que faz uma viagem nos últimos dias de gravidez, não é? E que prevê que a noite, ou o dia, ou a hora do parto seria num local, num lugar, num ambiente que não era, pelo menos, o dela, né? E que os primeiros meses e primeiros anos seriam assim terríveis, né? Porque se ela profetizou é porque ela tinha também revelações, né, da parte de Deus, até para guardar o bebê, né, para ser junto com José a guardadora, né? E aí tem esse cotidiano da mulher, né, desde o amamentar e trocar a fralda, mas de toda a proteção
e do cuidar, né? E fugir para o Egito na calada da noite porque os meninos tinham sido condenados à morte. Sim, todos. ela tinha um filho, ela tinha Menino. Deus no colo condenado à morte na humanidade, né? Dele, né? Uma coisa. Então você fica imaginando até esse episódio de Caná, que é o comecinho do ministério, quando Jesus dá-se a conhecer, né? Até a hora dela na cruz, né? Quer dizer, essa mulher que amadurece, né? Vamos que ela tinha o quê? 18, 20 anos, né? Quando ela está diante de Jesus, ela está com 50 anos de idade. Eu fico imaginando esse cotidiano dela. Uhum. Que coisa maravilhosa. E tem uma coisa interessante ali nas bodas de Canaã, que é o seguinte: Jesus está com 30 anos e ele não começou sua vida pública ainda. E essa mãe que é iniciadora, que joga ele para a vida, né? Porque tem mães que são possessivas, protetoras. Então o que acontece ali é muito interessante, porque ela falou: opa, não tem mais vinho e ele está aqui. Ela vai e fala: eles não tem mais vinho. Ele fala: mulher, o que eu tenho contigo não é chegada a minha hora. Ela não se intimida. Eu fico imaginando que ela pensou assim: agora chega, você já está muito grande, 30 anos, está na hora de ser, né? Vocês venham aqui e façam tudo o que ele mandar. E aí é o primeiro sinal, e ele deu a conhecer a sua glória ali em Canaã como o primeiro sinal, né? Mas tem um momento de tensão, ele parece que ele não quer, né? Ele recua. E ela fala: não. Então é essa mulher que é mãe, mas não é essa mãe que quer guardar sobre as suas asas o filhinho, né? Ela chega uma hora que ela começa a tornar um ninho meio desconfortável. Você falando assim me dá a impressão é lindo isso. Não, me dá a impressão que na economia do Senhor tinha um toque, né? Do tipo, né? Da mãe, né? Ô mãe, é muito E difícil. novamente, eu acho que aí novamente ela também está cheia do Espírito Santo e antenada com Deus, que Deus usa Maria para esse início, né? Ele chama, ele resiste, é interessante que ele resiste, né? E é o milagre dos milagres, né? Trazer de volta a alegria. E né? é num casamento, acho que é um grande né? milagre, né? E é num contexto de casamento. Jesus é convidado, vai ser os discípulos. Agora, voltando um pouco, Osmar, essa fala que os evangelhos têm sobre Maria, de que ela guardava, ela ia ouvindo, vendo e guardando as coisas no coração, né? Aí você falou assim, da discrição, que eu acho que me parece que a gente, no contexto religioso das igrejas, quer dizer, essa palavra ser discreto, guardar no coração, a gente tem uma prática muito empobrecida, quer dizer, a gente não sabe mais guardar no coração. Mal entrou no ouvido, não chega no coração, já sai pela boca e a gente já quer anunciar, fazer acontecer. Que me parece que observando essa atitude de Maria, é um caminho da meditação e da contemplação. É verdade. Tem dois verbos importantes aí. Primeiro é guardar, ou seja, que nada se perca daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou vendo, daquilo que Deus está me falando. Mas ao mesmo tempo não é só para guardar, é para movimentar. Então esse versículo me leva a pensar assim que a vida meditativa é você guardar várias peças, e quando você para, você começa a movimentar, você começa a juntar algumas delas como um quebra-cabeça, e as coisas começam a fazer sentido. Precisa desse exercício do silêncio, da quietude, onde eu passo em revista aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou ouvindo, e começo a fazer as conexões. Acho que essa é a ideia de guardar e meditar. Quer dizer, guarda e move. Né, no coração. E é no coração. Eu estou rindo que eu estou lembrando, sabe daquela experiência, Carlos? A gente ia final da década de 80, começo da década de 90. Aliás, a gente ouviu o Osmar lá na Vinde, e a gente ficava uma semana lá na Vinde e voltava lá de Serra Negra e queria despejar tudo que a gente ouviu uma semana. Uma igreja, os caras assim lá na comunidade, que continua aqui em São Paulo, né? Do que você está falando? O Jesus ficou pensando assim, a falta que era de... O que eu guardar ouvi durante toda essa semana no coração. E deixar isso fecundar o coração. Fermentar, processar, ver o que tem a ver com a minha própria experiência e caminhada com Deus, para então
em algum momento transmitir, né? Quer dizer, Não, eu estava comentando com vocês ontem, eu estava vendo uma entrevista do Pondé, e aí foi antiga já, mas passou lá no Café Filosófico, não, a Invenção do Contemporâneo, programa da cultura, e aí perguntaram para ele qual que é a característica da religião pós-moderna, e ele definiu numa frase, né, que é a religião pós-moderna, a religião na pós-modernidade, ela tem crenças que duram 2 horas. E me parece que é a antítese dessa atitude de Maria. Guardar no coração. E deixar isso transformar de dentro para fora. Agora, por outro lado, Jesus tem uma fala também que é muito, muito forte. Quem sabe a gente pode conversar um pouco. Porque tem uma hora que os discípulos dizem o seguinte: ó, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora querendo falar com você. E ele vira e diz o seguinte: não, minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem e guardam a palavra de Deus, ou fazem a vontade de Deus. Esse é minha mãe e meu irmão. Ou seja, é interessante essa fala dele, né? Porque é parecida com uma outra fala dele, quando uma mulher vem e fala assim: bem-aventurada aquela que te gerou, que deu o seio. Ele fala: não, bem-aventurados são os que ouvem a minha palavra e aguardam. Ou seja, é muito estranho no sentido de que a relação que Jesus se propõe a ter conosco é uma relação de filho. Ou seja, esses são minha mãe. E, novamente, nos traz para perto de uma realidade que tudo que Maria experimentou na sua relação com Cristo, a gente pode experimentar. Num nível de intimidade. Isso é um negócio meio louco, não está muito pronto na minha cabeça. Mas é isso que ele está dizendo. Minha mãe e meus irmãos são todos esses que fazem a minha vontade, que guardam a minha palavra. Inclusive ela, né? Se fizer a minha vontade, é minha mãe e é minha filha, minha irmã, né? É interessante essa fala dele. Ele faz uma reconfiguração dos laços de família, né? Na verdade, ele sugere um ambiente suprafamiliar, né? Há uma família, né? Há uma família, eu sou parte dela, inclusive, mas eu estou criando uma outra família, um outro vínculo familiar. Interessante isso. Jonatas Pimentel mandando um abraço também, aqui de São Paulo. Rudemar. Opa, Rudemar, um abraço. Rudemar de Osasco, olá, queridos. Ouvindo Osmar dizer que Jesus resistiu no episódio de Caná, me lembrei do diálogo com a mulher Ciro-Fenícia, quando ele também parece resistir em atender. Um grande abraço, que também é essa coisa, né? E aí a insistência da mulher, né? E é interessante que Jesus usa tem essa mulher, né? Que assim insiste, e quando ele fala da parábola do juiz Inico, lá, daquela viúva, é a viúva que insiste. E aí o juiz ele desiste porque assim, essa mulher não vai largar no meu pé, melhor atender logo, porque senão ela não vai desistir. Essa questão da persistência sendo uma característica feminina, né? É verdade. E como Jesus lida bem com o feminino, né? Porque tem outras Marias, né? Tem Maria, irmã de Marta, tem Maria Madalena. E tem esse... E outras mulheres. E outras mulheres, que diz lá o texto, né? Tem amizade. Que o serviam, né? E tem as Marias, porque aí no nosso contexto hoje, Maria é um nome absolutamente comum. Em Portugal, né? Não, aqui no nosso contexto hoje. Aqui também. Aqui no Brasil, aqui também. A quantidade de Maria é impressionante. Nós falamos no começo que não há muito. Não é Aliás, muito, hoje é um resgate até do meio protestante. Tem Maria? Já há um resgate. Mas é Maria com mais alguma coisa. Marias, né? Eduardas, né? Então, mas muitas, é o Maria Eduarda, Maria aqui, mas o Maria, né? Que inclusive assim nos remete àquela coisa assim: Dona Maria, vamos logo. Quem que é a Dona Maria? Cara, é uma mulher absolutamente comum da vida. E o que eu acho interessante assim, é essa graça de Deus que atende e que alcança quem é comum. Né? E aí no caso de Maria, porque aí eu acho que tem um ponto, Osmar, que o que pega talvez pra gente, que a gente talvez uma resistência em admitir essa pessoa de Maria, mas o fato é de que o anjo diz para ela assim: você é bem-aventurada.
né? Ela diz, todas as gerações... Todas as gerações me dirão bem-aventurada. Né? A Isabel diz para ela. Mas é bem-aventurada. Então, né? essa questão, assim, essa figura e como que... Universalmente. Ser escolhida para... deste modo, né? Geral. Mas Jesus. E depois tem outra circunstância já no final que eu acho que também é relevante, que a gente às vezes deixa passar batido. Que é a fala de Jesus na cruz para João e para Maria. E que eu acho que no mundo protestante, como a gente fala muito pouco, eu acho que a gente não entende direito ainda essa fala. Porque Jesus tem uma fala ali para Maria e para João. Eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E a gente não sabe o que fazer muito com essa fala na teologia protestante, então a gente nem... Eu diria o seguinte, que Jesus vai morrer e ele está vendo a mãe dele, que possivelmente já é viúva nesse tempo, porque José não aparece. E que vai ficar desamparado. Sem pensão, né? Já perdeu o marido e vai perder um filho agora. Vai ficar desamparado. O mais velho, inclusive. Então, e João, o discípulo amado, seu amigo, eu acho que o que ele está dizendo ali para Maria é o seguinte, João vai cuidar de você. E está dizendo para João, cuida dessa viúva. Como se fosse sua mãe. Como se fosse sua mãe. E o texto diz que João leva ela para casa, acolhe ela mesmo. Interessante. Sirvam-se, né, um do outro, né, nesse sentido, né. E o que me chama a atenção nessa fala de Jesus, principalmente para João, é o seguinte, que João é o grande apóstolo, né, porque ele é o mais próximo, o apóstolo do amor e tal. E a tarefa que Jesus confere a ele, cuida dessa viúva desamparada. Cuida da minha mãe. E ele é o mais jovem, né? Então ele vai provavelmente até o final, né? E a Maria estava dizendo, você não vai ficar desamparado e tal, você vai... João vai cuidar de você, né? Porque é um desamparo grande, né? Uma viúva naquela época. Osmar, você acha que mesmo no contexto do chamado mundo católico, que tem Maria como co-intercessora, mediadora, enfim, essa divinização que se dá, você acha que a Maria é, para as mulheres católicas, um modelo de mulher para esse tempo? Ou o mundo católico a tem nessa categoria da divindade, mas não necessariamente sobre-humana, né? Uma mulher para ser imitada, porque a Maria é uma mulher para ser imitada, né? Mas acho que assim no imaginário religioso você tem duas figuras femininas na Bíblia que são ambivalentes, né? Você tem Eva, que é a mulher perigosa que põe tudo a perder, e tem Maria, que é uma sofredora que sofre calada. Então, quando você olha todas as esculturas de Maria, quase, a Maria você não vai ver nunca uma Maria sorrindo. Ela é pesarosa, ela é sofrida. Então, eu acho que assim, acaba que a gente coloca essas duas figuras e acaba generalizando para as mulheres. Ou ela é Eva ou ela é Maria. Sim. Então tem as levadas, né, e tem as resignadas e tal. E não é nem uma coisa nem outra a mulher. Até porque no Cântico de Maria ela expressa alegria. E eu acho que o que acabou acontecendo nesse contexto da teologia católica é que se retirou a humanidade de Maria, né? Essa possibilidade de vê-la como mulher, inclusive. Ela virou um tipo de um anjo assexuado. Exato. E talvez o exercício do chamado mundo católico é o exercício que nós temos feito nesses últimos tempos do reconhecer a humanidade de Jesus, né? Que para os discípulos era mais comum vê-lo como homem, mais difícil vê-lo como Deus. E nós, né, muito mais como Deus do que como homem. E hoje nós estamos num tempo de resgatar a humanidade de Jesus, a melhor, né, da humanidade de Jesus, né? Fazer isso com Maria, né? Porque Maria ela é uma mulher para esse tempo, né? Com certeza. Uma outra pergunta do Diego Werner aqui, para a gente já fazer o nosso caminhar para o final, já estamos quase 1 hora, olha só. Gostaria que vocês falassem um pouco de como poderia ser nossa abordagem prática a respeito de Maria no contexto dos relacionamentos com amigos católicos, sem ofender como tem sido feito há tanto tempo, ao mesmo tempo sem comprometer a mensagem do Evangelho. Interessante. Pergunta do Diego.
Que eu acho que é uma impressão minha, Osmar e Carlos. Eu acho que é o grande nó, não é? Ainda que trava um diálogo mais aberto entre católicos e protestantes. Eu acho que nos diálogos ecumênicos que eu tenho, a gente tem um respeito de não tocar nesse assunto. Quer dizer, eles não vão orar para Maria na minha frente, e eu também não vou cutucar, falar, escuta, Maria e tal, essa coisa toda aí de Aparecida, que história é essa? Então a gente fica com aquilo que é comum, que é a salvação em Cristo Jesus, e eu tenho encontrado muitos católicos que isso é a prioridade, que isso é o mais importante, que a oração... e aí a gente troca naquilo que a gente tem em comum. É isso aí. Agora, tem uma reação forte no meio evangélico de achar que esse pessoal não está convertido, nem vai para o céu, porque eles, por mais cristãos que eles sejam, eles creem em Maria, então isso os desqualifica. Eu não pensaria assim. No sentido assim de que a maioria ainda pensa assim, vão bem até aqui, né? Quando chega Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, né? Aí trava tudo e meio que invalida tudo aquilo que foi a caminhada. Também não penso assim como isso. Agora, recentemente no Facebook, eu coloquei lá que eu fiz um elogio ao Papa, dizendo que você é um Papa crente, etc. E alguém lá postou embaixo, mas como? E a mariolatria, e não sei o que e tal. É isso. Nós temos as nossas mazelas também, né? Total, sem dúvida. Pessoal que está vendo ao vivo, o Daniel Choi, nosso diretor, produtor, patrocinador, cameraman, irmão, tudo. amigo. Ele está perguntando se você está recebendo bem a transmissão, porque a gente está testando. Está testando não, a gente está usando um link novo. Então, se você está recebendo bem ou se você está recebendo com problema, avisa, manda um e-mail só para a gente poder ter um retorno de como que está a transmissão no ao vivo, tá bom? Bom, é isso daí. A gente já está com quase uma hora, precisamos acabar, mas eu acho que Obrigado, gente. Interessante. Osmar, é sempre bom ter você aqui. A gente sempre aprende um pouco mais como seguir Jesus. Osmar fez 70 anos semana passada, cara de menino. Eu acho legal vir aqui porque vocês provocam o que tem de melhor em mim, então eu tenho que... Caramba! Então é legal isso. Né? Às vezes até eu me surpreendo com algumas coisas que eu falo, depois eu falo, caramba, então é isso. Estava lá dentro. Mas é graças a vocês me inspiram bastante. Quem nos ouve já há muito tempo e nos vê, a mim e o Fernando, todos sabem da importância da sua mentoria entre nós e de muito tempo. Então, que Deus o conserve. Obrigado. Por mais uns... isso aí. Daniel Choi, Luciana Rocha de Santos dizendo que a transmissão tá ótima. Matheus de Uberlândia, tá uma beleza, parabéns. E a Nelly Araújo, transmissão perfeita, obrigado. Beijo pra Nelly. E obrigado para vocês que estão aí acompanhando a gente ao vivo. Obrigado. Próxima quinta-feira a gente vem com Débora, médica do Médicos Sem Fronteiras. Ela esteve agora numa dessas equipes que foi para Filipinas, que legal. como voluntária de Médicos Sem Fronteiras. E ela estará aqui conosco para conversando um pouco, repartir nas experiências. Isso daí. E é uma menina com uma boa história pra gente ouvir. Esse programa fica ao vivo depois de um tempo, daqui a pouco. Ao vivo não, fica disponível lá na internet como os outros. Se você quiser, tem a página o perfil do Osmar lá no Face. Não sei se você... Antigamente o Osmar era mais criterioso para aceitar, quem não conhecia. Agora acho que ele tá mais generoso. Tá quase igual o Carlos Bragantino. Mas é isso aí, mande um beijo para Isabel. Aliás, a gente comentou durante uma parte desse programa sobre essa questão do masculino e feminino. Eu queria recomendar o livro da Isabel, O Resgate do Feminino, que eu acho que ela trata de uma maneira muito interessante esse tema do masculino e do feminino em cada um de nós. O livro da Isabel é para homem ler, né? É para homens e mulheres. Vale a pena. Muito interessante. Me ajudou muito a entender essa questão do masculino e do feminino em homens e mulheres. Legal.
Deixa eu aproveitar lembrando aí, então. Quer dizer, nós estamos, esse é o programa 174, significa dizer que há muito conteúdo, né, do Papo na Rede. É só clicar lá na lista de todos os programas e buscar ou pelo convidado ou pelo tema, né? E é um belo acervo, né? É um acervo. Tem muita coisa aí. E às vezes até recomendar para alguns que precisam saber, entender alguns temas, né? Fátima do Rio está dizendo que a transição tá boa. Abraço para você, Fátima. Boa. Cláudio Fonseca aqui do ABC mandando um abraço pra gente. Abraço para você. O sinal tá bom. Jonatas Pimentel de São Paulo. Quando vou enviar perguntas, trava o vídeo, mas está ótimo. Tá bom. Silvana, está travando bastante. É o problema dessa internet da Suíça aí, que deve ser ruim. Programa 175 esse, viu? 175? 175. Então tá bom. Isso aí. Pessoal, então tá bom, gente. Até a próxima quinta. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Osmar. Beijo. Obrigado, beijo. Tchau.